No dia 18 de dezembro de 2024, nós fomos convidadas pelo Recife Assombrado e pelo Espaço Z para assistir à pré-estreia de Nosferatu e, em homenagem ao Recife Assombrado e ao Espaço Z, decidimos escrever uma história de como seria se Nosferatu invadisse a cidade de Recife. Acompanhe com a gente a partir de agora. Esse conto foi escrito por Marisson Fraga, produtor do canal Lendas e Causos de Pernambuco e redator do blog Fantasmas de Recife. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência. O misterioso navio encalhou no porto do Recife Antigo, vindo de um destino que ninguém conhecia. Era uma embarcação fantasmagórica, de velas rasgadas, madeira gasta, em um mastro que parecia apontar diretamente para o céu escuro, como um dedo acusador. A tripulação? Ausente. Nenhuma alma viva à vista. Apenas um silêncio carregado de promessas fúnebres e um cheiro acre que misturava sal, podridão e algo mais. Algo inominável. O mistério logo se espalhou. Os pescadores que o avistaram primeiro hesitaram antes de se aproximar. A embarcação parecia ter vindo das profundezas de um pesadelo, e o ar ao redor dela parecia diferente, mais denso, mais pesado. Ao entardecer, porém, a curiosidade venceu o medo e um grupo pequeno decidiu remar até lá. Mas, por algum motivo, eles nunca mais retornaram. O estranho navio ficou ancorado à deriva, como se a água se recusasse a carregá-lo. Os moradores e turistas do Recife Antigo começaram a sussurrar sobre ele, chamando-o de o navio morto. Alguns diziam que era uma embarcação maldita, carregando uma peste. Outros juravam ter visto uma figura pálida e alongada movendo-se lentamente pelos covéses durante a madrugada, como uma sombra solta do corpo. Foi na noite seguinte que os ratos apareceram, milhares deles, correndo do navio para a cidade. Eram grandes, com olhos vermelhos brilhantes, e pareciam trazer consigo uma inquietação que se espalhou como vírus entre as vielas e becos de Recife. Os gatos sumiram completamente. Os cães latiram sem parar, até perderem a voz ou morrerem misteriosamente durante a madrugada. E as piores tragédias começaram logo depois. Nas ruas escuras de Casa Forte, uma jovem foi encontrada sem vida, seu corpo branco como cera, com 2 perfurações delicadas no pescoço. Na Rua do Bom Jesus, um comerciante foi achado também sem vida em sua casa, a porta trancada por dentro, mas com o mesmo olhar vazio e a mesma palidez cadavérica. Aos poucos os rumores se intensificaram. Pessoas juravam ter visto um homem alto, magro, como uma estátua gótica, sem cabelos, com um rosto alongado e os olhos perfurados como túmulos, movendo-se silenciosamente pela cidade. Ele caminhava sem pressa, sempre à noite, sempre evitando as luzes. Mas era nos becos e nos quartos mal iluminados que sua presença era sentida de forma mais palpável. Uma força invisível que sugava a energia e a vida de tudo ao seu redor. O padre da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, em Santo Amaro, relatou ter visto uma figura semelhante entrando no cemitério durante a madrugada, carregando uma caixa grande como se fosse um caixão. Dias depois, o mesmo cemitério amanheceu revirado, túmulos abertos, os cadáveres desaparecidos. Os moradores começaram a chamar o visitante de o Nosferatu do Capibaribe. E com o passar dos dias, a cidade mergulhou em uma aura de medo. A noite, antes refrescante e acolhedora, tornou-se um manto sufocante de pavor. A lua parecia evitar brilhar sobre Recife, e as luzes das casas tremeluziam como se o próprio ar estivesse contaminado por algo maligno.
As vidas abreviadas se tornaram frequentes, mas ninguém ousava falar nelas. Os corpos desapareciam antes do amanhecer, como se engolidos pela terra ou levados por algo que não pertencia a este mundo. Crianças começaram a adoecer misteriosamente, ficando pálidas e apáticas, enquanto os idosos sussurravam sobre um vampiro que não se satisfaz com uma vítima só. Por fim, um pequeno grupo de homens decidiu confrontar o mal de uma vez por todas. Armados com cruzes, facas e uma coragem frágil, eles invadiram o navio durante o crepúsculo, guiados pelo cheiro de podridão que emanava de sua madeira. No porão escuro, encontraram apenas caixotes cheios de terra preta e, em um canto, uma figura pálida, deitada, imóvel, com as mãos cruzadas sobre o peito. Ele não parecia respirar, mas os seus olhos estavam abertos, encarando-os com uma fome antiga e eterna. Aqueles que ousaram entrar no navio nunca mais foram vistos. Com o passar dos dias, o medo transformou-se em histeria e os moradores começaram a abandonar suas casas. Recife tornou-se uma cidade fantasma, com apenas as sombras de Nosferatu percorrendo suas ruas vazias. O navio, certo dia, desapareceu tão misteriosamente quanto chegou. No entanto, o rastro de sua passagem permaneceu. As histórias dos mortos das ruas de Recife, das almas perdidas no Capibaribe e dos que também desapareceram no Parque 13 de Maio ecoaram por gerações. Até hoje, os recifenses evitam falar no assunto, mas se você prestar atenção, ouvirá os mais antigos sussurrando: "Olha, Nosferatu nunca foi embora. Ele apenas está dormindo. E quando acordar, Recife verá sua escuridão novamente." Esse conto foi escrito por Marison Fraga, produtor do canal Lendas e Causos de Pernambuco e redator do blog Fantasmas de Recife. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência. Mais uma vez agradecemos ao convite de O Recife Assombrado e Espaço Z para assistirmos à pré-estreia de Nosferatu no dia 18 de dezembro de 2024.